Enem, vestibular, concurso, questões na área de humanas, ciências humanas, questões de sociologia. Vamos começar a analisar algumas questões para entendê-las melhor. Tem que ler, tem que estudar, mas também tem que saber estratégias e macetes para as questões acertar. Vamos lá estudar! Canal Pensa aí, mais uma aula para você. Vamos iniciar agora a questão de Enem, questão de vestibular, uma playlist aí de análise e comentários de questões de Enem e vestibulares. Leituras são fundamentais, mas também é importante saber analisar as questões para que você tenha atalhos e acerte as questões. Vamos lá analisar e ver comentários e detalhes sobre algumas questões de Enem e vestibulares nessa playlist 01. Então vamos à primeira questão. Enunciado Enem 2015. Dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. E aí os créditos da questão. Pergunta em relação ao mundo do trabalho. A transformação apontada no texto tem como consequência a dica para a resolução. Leia sempre com a máxima atenção o enunciado, o fragmento de texto colocado e perceba características e detalhes entre o texto e a própria questão. Por exemplo, a pergunta está lá, em relação ao mundo do trabalho. Então o texto discute acontecimentos atrelados a transformações no mundo do trabalho. Que elementos são esses? Percebe-se aí essa questão, tempo de trabalho, a luz invade a noite, ou seja, uma mudança aí, talvez uma expansão maior da jornada de trabalho. Você precisa ter esses detalhes aí rascunhados, né? E essa clareza do que está se perguntando, para aí sim você partir para as alternativas. Vamos a elas. São 5 alternativas, tá bom? A letra A, melhoria da qualidade da produção industrial. Não é o que se discute no texto. Redução da oferta de emprego nas zonas rurais. Não só não se discute, como é aquele tipo de questão que só marca quem não leu e não prestou o mínimo de atenção, chamado chute, né? Vamos ver o que dá. Vai dar errado marcar uma questão dessa. Não tem relação nenhuma, não apresenta nenhuma evidência no texto. C. Permissão ao trabalhador para controlar seus próprios horários. Essa autonomia do operário não é destacada no texto. D. Diminuição das exigências de esforço no trabalho com máquinas. Talvez uma vontade moderna, mas também não retratada no texto. E aí que a resposta correta diz bem, ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Quando ele coloca essa questão da luz invadindo a noite, é uma metáfora dessa ampliação da jornada de trabalho, inclusive num período noturno. Então o texto traz essa evidência de transformação no mundo do trabalho. E que transformação é essa? O aumento da jornada do trabalho devido a fatores de uma ciência mais moderna, com industrialização, com urbanização, né, com ciência e tecnologia. Isso, então nós temos aí a primeira questão, alternativa A, letra E. Vamos para a segunda questão. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Renascimento, Campinas, Unicamp, 1984, Enem 2011. Enunciado versus questão. O texto apresenta um espírito de época. Já tem um elemento para sua resposta. Que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre. Então você tem aí uma época retratada, um espírito de época, ou seja, há algo acontecendo aí, né, que afeta
a própria produção artística. Então, que relação vem desses fatores destacados aí no texto, né, que impactam inclusive a produção artística? Acompanhando a intenção da burguesia, perceba, o enunciado está te falando de pesquisa científica, está te falando de ciência, e no finalzinho, quando ele fala luz, cor, expressão e sentimento, né, um pouco de leitura, um pouco de atenção nas aulas de artes, por exemplo, você vai perceber que está se referindo à arte. Então vamos às alternativas. Fé e misticismo não é a proposta do texto. Ciência e arte é a resposta correta, né? A gente acabou de comentar a questão da ciência, das invenções científicas, a expressão, o sentimento, a arte. Então, com essas palavras, com esses conceitos, você já identifica a resposta correta, ciência e arte. O texto não destaca a discussão cultura e comércio, nem mesmo de política e economia, e muito menos astronomia e religião. Terceira questão, Enem 2012. Esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de seu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Fragmento filosófico da obra de Immanuel Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento. Kant destaca. Então, o que se mais discute, o que mais se aborda no texto é o conceito kantiano sobre o que é o esclarecimento. Fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade, os tempos atuais, os tempos de fuga das interpretações focadas unicamente no viés religioso. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa. Então, tem que se fazer leitura, se entender o que é o esclarecimento, qual o conceito definido por Kant e o que ele então representa. Vamos às alternativas. Vamos pelo método de eliminação. E. A emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Não é a resposta correta, pois o texto fala de uma emancipação objetiva, ou seja, um foco no esclarecimento, no domínio da autonomia da razão. A. D. Compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. É exatamente o contrário, né? Compreensão de verdades religiosas não são as que vão libertar o homem do entendimento. Na verdade, as compreensão somente, exclusivamente de verdades religiosas vão aprisionar e não vão levar ao que propõe Kant, que é o esclarecimento. C. A imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. Verdades matemáticas não é uma evidência central no texto, no fragmento. Mais uma vez aquela questão que marca quem chuta, quem não lê o mínimo. B. O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. A racionalidade seria um pressuposto menor? Não, a racionalidade é um pressuposto maior. Com a racionalidade é que realmente atingimos o tal esclarecimento. Portanto, o pressuposto menor aí, esse menor é a pegadinha da B que deixa ela errada, portanto nos sobra a alternativa correta, que é a A. A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. O esclarecimento ele vem com o amadurecimento, com o aperfeiçoamento do intelecto, na maturidade da capacidade racional que vai ampliar o seu entendimento sobre você e sobre o mundo que você vive. Questão 4, Enem 2013. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? Charge são meios aí frequentes em questões de Enem de vestibulares. Carregam muito conteúdos irônicos acerca da nossa realidade social. Então é sempre importante analisar atentamente o diálogo da charge. Vida social sem internet. Você está no Orkut? Estou. No MSN, Facebook, em todos. Aí você poderia ampliar, está no WhatsApp também, está no Instagram, está no Twitter, claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Então você percebe uma discussão, um diálogo
entre relações sociais no mundo real e no mundo virtual. E a própria questão já te dá um parâmetro para a resposta. A charge revela uma crítica. Então há uma crítica aos meios de comunicação, em especial a internet. Então por que há essa crítica aos meios de comunicação, tendo como exemplo a internet? Vamos às alternativas, mais uma vez pelo meio de eliminação. Aí, concebe a rede de computadores como espaço mais eficaz para a construção de relações sociais? Não é o que é destacado, né? A posição é exatamente de discussão sobre isso. Não há uma ênfase que através da rede de computadores as relações sociais se tornam mais eficazes e são melhoradas. D. Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. Não é a pauta central desta charge. C. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Até se discute a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não enaltece, ou seja, não há um elogio claro e objetivo sobre, nossa, como é bom, como está sendo bom as discussões das relações sociais nas mídias digitais. Não é isso que está sendo pautado. B. Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. Não há essa conclusão enfática, né, na charge. Não há de forma alguma. O que há uma discussão sobre o peso dessas relações no campo virtual com relação às presenciais, às físicas. Portanto, não é a B. Não se coloca as relações sociais como menos importantes que as virtuais. Então, a resposta correta questiona sim a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Há um questionamento, então, sobre a qualidade dessas relações virtuais nos nossos relacionamentos. Para fechar essa aula, uma frase motivacional do filósofo Jean-Paul Sartre, existencialista: mais importante que o êxito é a tentativa. Ou seja, faça o melhor, estude, busque seu objetivo, seu sonho, planeje, tenha foco, que a sua consciência vai estar livre caso o resultado não seja esperado. Mas primeiro, faça e dê o melhor de si na busca da realização do seu objetivo, do seu foco, do seu sonho. Não para ser melhor do que alguém, mas para ser melhor consigo mesmo. Fica aí a dica e até a próxima. Canal Pensa Aí, essa foi mais uma aula para você.